Em 15 de agosto de 2016, a emergência 911 da cidade de Júpiter, na Flórida, recebeu uma ligação do morador Jeff Fisher. Com a voz mostrando o mais completo desespero, ele pediu que a polícia fosse imediatamente à casa de seus vizinhos, Michelle Mishcon e David Stevens, porque algo estava acontecendo. Quando os policiais chegaram, encontraram uma cena que nem seus piores pesadelos poderiam imaginar. David Stevens estava inconsciente, uma poça de sangue, e em cima dele, um jovem que o atacava. O rosto e o pescoço da vítima foram mordidos com tanta força que pedaços foram arrancados, e o rapaz rosnava e grunhia. E mesmo depois de ter sido eletrocutado com um taser, ter sido chutado e atacado por um cão policial, somente depois de muito tempo e de muitos policiais usarem de todos os recursos, finalmente ele foi contido e preso. Então fica aí, porque essa noite eu vou contar a vocês a história de um crime macabro que talvez poderia ter sido evitado se as pessoas próximas ao assassino estivessem atentos aos sinais. E não esquece de deixar o like para ajudar a gente. Vai valer a pena. Esse caso é surpreendente. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos à ala dos crimes, com mais aqueles casos criminais medonhos. Depois de encontrar uma cena de completo horror na casa de David e Michelle e de precisar levar Jeff Fisher, o vizinho que chamou a polícia para o hospital, os policiais perceberam que Austin Harold, de 19 anos, também não estava nada bem. No hospital ele não sabia, ele não se lembrava de nada que tinha feito. Dizia estar com muita dor e disse aos policiais que tinha comido algo ruim. Quando perguntaram exatamente o que ele comeu, Austin respondeu: humanos. Como estava muito mal, em estado de choque, foi internado e sedado, e foi preciso um empenho gigante para salvar a vida dele, já que seus órgãos estavam falhando. A suspeita dos médicos era que ele pudesse ter comido ou bebido algum produto químico na garagem das vítimas, mas não conseguiram identificar que produto seria esse. Semanas depois, Austin recebeu alta e foi preso sob as acusações de 2 homicídios e uma tentativa de homicídio. E só então as investigações começaram. Conversando com a família do assassino, os detetives começaram a perceber que estavam lidando com um caso, no mínimo, bizarro. Algum tempo antes do crime, a mãe e a irmã perceberam que Austin andava mais quieto, recluso. Certa madrugada, ele entrou no quarto da irmã e pediu para dormir lá. Ela estranhou, mas permitiu, e Austin dormiu no chão. E durante as noites que se seguiram, ele fez a mesma coisa, parecia não querer ficar sozinho. E em uma dessas noites, a irmã percebeu que o rapaz segurava um canivete. Claro que achou aquilo esquisito, mas preferiu nem comentar nada. E conforme os dias se passavam, Austin ficava cada vez mais estranho. Em uma noite, quando a irmã conseguiu finalmente tirá-lo um pouco de casa, do nada, o garoto disse que era invencível, que tinha superpoderes, que nada poderia atingi-lo. E a irmã por um momento até pensou que ele estivesse brincando, mas viu que era muito sério quando Austin foi direto para o meio da rua, num tráfego intenso, e caminhou entre os carros. Apavorada, a moça o puxou para a calçada, o levando para a segurança. E ao longo do tempo ele continuava a falar coisas inacreditáveis. De repente colocou na cabeça que era Jesus Cristo e passou a querer ajudar todo mundo. Usava somente roupas claras porque disse que Jesus carregava a luz, Jesus era claro. Ao mesmo tempo em que flutuava nessa good vibe, ele também parecia estar sempre assustado e desconfiado, espreitando pelas janelas, espiando e olhando sempre para trás quando andava nas ruas. Como gostava de conversar com a irmã, em um passeio com ela na praia, a moça aproveitou para tentar arrancar dele o que estaria acontecendo. Foi quando ele soltou a pérola de que estava se transformando em um animal, que sua humanidade estava indo embora
e que era meio homem e meio cavalo. O mais assustador era que estava falando muito sério e que isso parecia causar a ele uma dor imensa. E aí veio uma coisa que eu não entendo. Ao perceber tudo que Austin falava e a maneira como ele estava agindo, e sabendo que a família dele, por parte de pai, tinha casos de esquizofrenia, o que qualquer um faria? Procuraria urgentemente um psiquiatra, claro. Mas não, a família do garoto achava que isso tudo nada mais era do que efeito de drogas e que adolescentes usavam mesmo, e era isso. Só que essa negligência custou muito caro para todos eles. Na noite dos assassinatos, Austin saiu para jantar com a irmã, com o pai e a madrasta. Quieto e estranho, como sempre. Mas foi ficando pior. Ele se levantava da mesa toda hora, caminhava até a parte de fora do restaurante. Ficava lá por alguns minutos e entrava novamente, sempre muito inquieto, e repetiu isso por umas 3 vezes. Claro que os outros estavam achando aquilo bizarríssimo, mas até então estavam certos de que tudo seria efeito de drogas. Até que novamente Austin se levantou e saiu. Mas dessa vez demorou a voltar. Quando a irmã foi para fora procurar por ele, viu que ele não estava ali nem nas proximidades. Contou ao pai e, preocupado, ele ligou para a polícia dizendo que o filho estava sob efeito de drogas e tinha saído pelas ruas. Enquanto isso, na casa da mãe de Austin, as coisas estavam igualmente estranhas. Ela já estava dormindo quando ouviu muito barulho na cozinha. E ao chegar lá e acender a luz, encontrou tudo uma bagunça infernal. Migalhas pelo chão, pedaços de comida, tudo estava espalhado. E em frente ao balcão estava Austin, bebendo óleo de cozinha, direto da garrafa. Aquilo, claro, deixou a mulher chocada. Mas ao invés de chamar a ambulância do hospício na hora, ela preferiu dar uma leve repreensão pela sujeira e levá-lo de volta ao restaurante. Lá, a polícia, que já tinha sido chamada, registrou a ocorrência e, vendo que o rapaz já tinha aparecido, foi embora. E acredite se quiserem, todos voltaram para o restaurante para terminar de jantar. Qual que é o problema dessa gente? Bom, só que passou pouco tempo para Austin sair novamente depois de ter brigado com o pai. Enquanto isso, em um bairro do outro lado da cidade, David Stevens e sua esposa Michelle estavam em casa. Já aposentados, reformaram a garagem e a transformaram em uma espécie de sala de jogos. A garagem estava sempre com as portas abertas para receber os vizinhos que gostavam muito deles. E naquela noite em especial, David resolveu levar o cachorro para passear enquanto Michelle ficou na garagem, tomando cerveja e assistindo TV. Mas do outro lado da rua, viu um homem parado, a encarando. Era Austin. Assustada, Michelle foi para a parte de trás da garagem e, sem nem ver como, Austin já estava lá, a agarrando, falando coisas sem sentido, e começou a esfaqueá-la. Mordia, batia e estava totalmente descontrolado. Os gritos de Michelle chamaram a atenção do vizinho Jeff Fisher, que imediatamente correu para socorrê-la, mas ele também foi atacado e esfaqueado. Austin pulou em cima dele e começou a mordê-lo. Chegou até a arrancar pedaços do rosto do homem, que tentava se defender. Mais tarde, Jeff disse à polícia que Austin rosnava como um animal e que tinha uma força incrível. Quando viu que não ia conseguir parar o rapaz, Jeff conseguiu se soltar e, apesar de muito ferido e sangrando bastante, conseguiu voltar para casa e chamar a polícia. Foi quando David chegou em casa e viu muito sangue na garagem. Nem deu tempo de procurar pela mulher, porque foi derrubado por Austin, que começou a mordê-lo. Ele arrancou pedaços do rosto do homem e chegou a engolir alguns. Quando a polícia chegou ao local e viu sangue para todo canto, não demorou muito para encontrar uma cena que eles mesmos não acreditariam se alguém contasse. David estava no chão, já morto, e por cima dele estava Austin, só de cueca, roendo o rosto do homem e rosnando. Pareceu nem ter notado a presença deles
Só quando um policial tentou algemá-lo, aí Austin tentou mordê-lo e não largava o corpo de David. Com uma força descomunal, arremessou o policial para longe e o outro chamou por reforços. Também tentou parar Austin. Quando o reforço chegou e não conseguiram nada, outro policial não viu outra alternativa a não ser parar o rapaz com um taser. Mas sabe-se lá por quê, a coisa não fez nem cócegas. O jeito foi tentar resolver na bicuda mesmo. Mas nem com um monte de policiais chutando, batendo e tentando de todas as maneiras, nada disso foi suficiente para desgrudar o moleque do corpo do homem. Foi quando o verdadeiro herói da guarnição apareceu. Um dos cachorros policiais agarrou o braço de Austin e, ao puxá-lo para trás, deu a deixa para que um dos policiais conseguisse algemá-lo. Finalmente ele estava longe do corpo e naquele momento ficou em estado de choque, porque não atacava mais, só rosnava. Em outro cômodo foi encontrado o corpo de Michelle, também retalhado. Na cena do crime havia a faca de Austin e uma tesoura no chão, ambas ensanguentadas. Ao mesmo tempo, do outro lado da rua, Jeff Fisher estava sendo socorrido, em estado de choque, muito ferido e sem conseguir falar nada. Eles foram levados ao hospital, onde o caso de Austin chocou também os médicos, e a primeira suspeita foi que ele tivesse tomado algum produto químico na garagem. E suspeitaram também que ele estivesse drogado, de novo. Quando perguntaram a ele se tinha bebido alguma coisa, Austin só respondeu que tinha comido algo muito ruim. Perguntaram o que era. Ele disse: humanos. Levado para a ala psiquiátrica, Austin se recuperava dos ferimentos e também passou por exames. Foi constatado que não havia nenhuma substância em seu corpo, ou seja, ele não estava usando drogas. Deduziram então que ele sofria de esquizofrenia paranoide e naquela hora teve um surto. E como o caso já estava nos jornais do mundo todo, alguns psiquiatras forenses se interessaram e chegaram a duvidar do diagnóstico de esquizofrenia, apesar de haver casos da doença na família. Foi quando um deles chegou com uma bomba. Ele apareceu com algo completamente novo e inesperado. Ele disse que Austin sofria de licantropia clínica. A licantropia clínica é um raro transtorno psiquiátrico, caracterizado pela presença de ilusão de que o indivíduo afetado pode se transformar ou que já se transformou em um animal. E isso fazia mais sentido. Então, quando Austin já estava relativamente em condições de falar com a polícia e finalmente conseguiu se lembrar do que aconteceu, disse que há muito tempo ele estava sendo perseguido por demônios e que eles estavam cada vez mais perto. Na noite em que matou o casal, Austin disse que não queria matar Michelle, mas sim pedir ajuda a ela, já que uma criatura preta com o rosto branco estava atrás dele. Mas quando olhou para o rosto da Michelle, viu que na verdade ela era também outro demônio. Durante as investigações, a polícia encontrou no computador de Austin pesquisas do tipo: como saber se eu estou ficando louco, coisas sobre lobisomens e demônios. Ou seja, ele estava de fato sendo perturbado por isso há muito tempo. Austin foi acusado de 2 homicídios e uma tentativa de homicídio, já que Fisher sobreviveu. Mas o advogado contratado pela família pediu para que ele cumprisse a pena em um hospital psiquiátrico, já que não dava para negar que ele tinha sérios problemas mentais. Mas o julgamento foi adiado mais de uma vez, enquanto Austin continuou internado em tratamento. Austin Harrell foi julgado 6 anos depois e foi inocentado, porque sofre de graves distúrbios mentais e cometeu o crime em surto psicótico. Mas ele não vai ficar solto. O juiz também determinou que ele oferece perigo a si mesmo e aos outros e deverá passar muito tempo em um hospital psiquiátrico. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gosta de casos criminais horrendos e também de histórias reais de assombrações e ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne. Se quiser ajudar a gente, deixa o Pix para comprar a ração da bicharada. Pode se tornar um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Os links estão na descrição. E semana que vem eu volto para reabrir a ala dos crimes.
Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.